Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje nós estamos indo para uma live com o Dr. Paulo Duarte. A gente vai conversar tudo sobre cirurgia plástica. Ele fez alguns cursos ultimamente. A nossa última live foi em 2021. E agora nós vamos fazer uma nova live com assuntos bem interessantes e as principais novidades em cirurgia plástica. Deixa eu mandar o convite aqui para ele. Acho que deu certo. Aceitar. Oi, doutor Paulo, tudo bem? Oi, Mari, tudo bom? Como é que você tá? Tudo Tô bem. jóia? Deus e o doutor. Tudo maravilha, muito tempo, né? Pois é, de outubro de 2021. E o doutor, nesse meio tempo, Nossa, tornou pai também, né? Quer dizer, é, então, vai ganhar mais mais um, um bebezinho pra fazer mais um, eu. é, coisa boa, né? Muito bom, muito feliz. Já está no sexto mês, né? Gravidez Nossa, muito legal. aham. Tem que deixar a nossa história um pouquinho, né? A gente tá muito feliz com isso. Sim, eu Isso imagino. aí, Eu sempre falo, é, né? Quando que vem a próxima? Quando que vem? E é um piá ou uma menina? é o menininho, o Arthur, Que bonito. é, Doutor 6 meses. Me conta um pouquinho, você andou fazendo alguns cursos nesses últimos tempos, né? O doutor que sempre faz bastante cursos para se atualizar, né? Para oferecer sempre o melhor para os pacientes. Poderia contar um pouquinho? Depois da época, principalmente da pandemia, né, teve um grande avanço no contorno corporal, principalmente, né? Claro que na cirurgia de mama, tudo, mas basicamente o nosso foco foi adentrar um pouco mais ainda no contorno corporal, voltar a melhorar a cintura, que a gente entra no remodelamento costal, que a gente está fazendo bastante, tem sido uma cirurgia muito legal, tem mudado muito o resultado ele passa a ser outro com essa cirurgia. E também a cirurgia que a gente chama de Mila, né, que você faz a correção das pacientes que têm a diástase, né, ou diastase, e que quando tem casos bem indicados, que tem uma pele boa, a gente não precisa fazer aquela cirurgia de abrir o abdômen para poder fazer o fechamento. Então, passa a ser uma cirurgia muito mais rápida, com a recuperação mais importante para a paciente, né? Ela volta a trabalhar mais cedo, ela tem um pós-operatório mais acelerado, então para ela fica uma cirurgia mais tranquila. Ela tem como se fosse apenas uma lipoescultura, então já muda bastante, né? E claro que com isso também vem os aparelhos, né? Os equipamentos e tal. Então vem mudando bastante. E a gente também está associando isso junto, né? A gente está associando tudo junto, remodelamento, em caso que pode fazer milha com remodelamento. A gente está fazendo tudo isso de forma junto mesmo. Então fica um resultado super legal de verdade. Uhum. E sobre a remodelação costal, qual é a técnica que o doutor utiliza? Então, a gente faz, na verdade, a gente tem um treinamento tanto para ressecção quanto para o remodelamento. Mas acontece que eu acho que no Brasil, o que está mais, digamos, confortável para as pacientes, né, para entenderem de uma maneira mais tranquila, o remodelamento. Ele tem algumas vantagens por ser mais rápido, o remodelamento ele tem um pós-operatório, digamos, do local é muito tranquilo, são pequenas punções, né, é muito pequenininho o furinho que se faz, pós-operatório é muito sossegado, e é muito mais rápido a cirurgia, em torno de 20 a 40 minutos a gente faz o remodelamento, bem bacana, e já dá uma diferença na hora, né? Já dá uma entrada na cintura muito bacana. É bem legal mesmo. Então, para cá, eu acho que o Brasil vai ser mais fácil o remodelamento do que a retirada. Tem algumas, digamos assim, alguns receios, né, tudo. É uma cirurgia que tem um pouquinho mais de chance de complicação, né, a de retirada, mas a ressecção ela é basicamente uma cirurgia ambulatorial. As pessoas, para você ter noção, Mara, elas fazem essa cirurgia fora, no consultório com anestesia local, que a pessoa deita, faz esse remodelamento, usa lá, acabou, vai embora.
Você tem noção. No Brasil a gente faz dessa forma que a gente tem um pouquinho ainda mais de querer sempre prezar mais pela segurança, então fica mais nessa forma, né, assim. Sim. Média, quanto que diminui a cintura na cirurgia? Isso, em média, é até uma redução de 8 centímetros de cintura, mais ou menos. Uma média, né? Uma média. Pode ser um pouquinho Uhum. mais quando as costelas são mais abertas e um pouquinho ou um pouquinho mais, um pouquinho menos quando as costelas são mais para baixo. Quando elas são mais horizontais, e a gente consegue uma redução um pouco melhor, um pouco maior. Quando elas são mais inclinadas, elas já têm uma inclinação ali na cintura, então não mudaria tanto mais. Uhum. Não E o mudaria. doutor também faz parte do Total Definer, né? Do B-Waste. Conta um pouquinho pra gente como que é. Então, eu fui convidado pelo Dr. Alfredo Ruiz, né, que foi o criador da Lipo HD, e que ele pediu para, né, ter um médico responsável pelo programa, de ter todo o envolvimento com os pacientes, né, dar assistência, a parte do programa de ter o acompanhamento, fazer as consultas, orientar os pacientes todos, então, e do treinamento também. Então, no Brasil, eu sou o diretor do curso do BioWaste, que é um braço do Total Definer, que aí a gente vai ter agora, nesse mês, nesse final do mês, mais adição, que a gente vai ter 6 casos, vai ter cirurgia voltada de ressecção, vai ter remodelamento com fixação de placa, tem uma técnica um pouquinho diferente também de um colega da Colômbia que faz. Então vai ser um curso muito legal, super bacana. E também pode associar com lipo. Alguns pacientes também não têm lipoaspiração e outras já são muito magras, então elas não conseguem ter cintura. Então a gente já faz a cirurgia já para mudar ali na hora o contorno delas. E isso fica muito legal. A gente tem muito hoje uma tendência de pacientes que acham que, até para nós, a gente não tinha tanto assim, já fiz a lipo, não tem como ter mais cintura porque já não tem, mas está tudo lipado, está fino, e agora a gente, com o remodelamento, a gente ganha uma diferença enorme. Então, é uma outra fase, né? É uma cirurgia em 4 planos, né? A gente fazia pele, fazia gordura, trabalhava musculatura para fechamento, e agora a gente mexe no remodelamento, né? É muito top, de verdade. Sou apaixonado, sou suspeito para falar. Sim. Eu fiquei sabendo que o doutor cuidou super bem das pacientes lá, que foi um sucesso, que eles amaram o doutor lá no curso. Obrigado, filho. Que bom. Muito bom. Doutor Paulo, então essa cirurgia, o BioAge, seria indicado para as mamães, né? Porque com a gestação, elas tendem a perder a cintura, né? E com essa técnica, eu falei o nome do curso, né? Com o remodelamento Tem costal, problema, não tem problema. acaba deixando a cintura mais fininha. Elas ganham os centímetros que elas... Não, como é que eu posso dizer? Porque esse negócio de cintura é complexo de falar. Como é que é? Elas ganham os centímetros que elas perderam? É isso? Na cintura? Então, vamos lá. Isso. Bom, você está falando da mamãe, né? E Por exemplo, se você tem uma mulher que não engravidou, tem uma cintura X, vamos supor, 80 centímetros de cintura. Engravidou, teve 2 filhos, teve uma diástase, então ela perdeu a definição, o músculo afastou, então ela ficou, digamos, com 85. Aí a gente pode, se for o caso, trabalhar uma lipoaspiração, trabalhar fechamento da musculatura, pode fazer tudo. E também ela pode voltar a ter menos do que ela tinha antes de engravidar. Porque é como se você resgatasse toda a anatomia e fizesse com que, além do ponto X, onde ela era antes de engravidar, a gente tivesse uma diminuição ainda maior. Ou seja, ela pode ter uma cintura menor do que antes de ser mãe, entende? Isso que é legal. Mas a gente não tem só um cenário das mamães, nós temos um cenário que tem basicamente alguns perfis de pacientes, que são os pacientes que já fizeram lipoaspiração e não são mães. Tem pacientes que têm um biotipo muito desfavorável, que é um paciente que é realmente mais quadrada, e que pacientes, por exemplo, outro perfil são pacientes que praticam uma atividade física muito forte, muito pesada. As mulheres que praticam crossfit, ela tem a musculatura lateral, que são da musculatura oblíqua, muito hipertrofiado. E são pessoas também que têm, em alguns casos, uma pelve mais fechada. Então, elas se veem quadradas.
E quando elas desejam ter mais um traço de feminilidade, elas não tem como, poxa, eu estou mais forte, estou musculosa, mas eu queria ter mais, sentir mais feminina. Eu tenho uma pouca gordura, eu tenho muita massa muscular, mas eu quero ter mais cintura. Então, ela se encaixa em pacientes fitness, né, atléticas, em pacientes que têm um biotipo mais retangular, que são aquelas pessoas que realmente são mais quadradinhas, digamos assim, e um perfil que são os pacientes triângulo invertido, que tem aquela pelve estreita, né, a bacia, o quadril mais estreito, e tem uns ombros mais largos, então ela fica uma pessoa invertida. E nessas pacientes, quando a grande chave é fazer uma lipoescultura associada, porque quando a gente diminui a cintura e a gente enxerta a gordura na transição do quadril, e aí você tem um contorno muito mais bonito. Você tem um contorno super legal e melhora muito. Para você ter noção, tem uma paciente que nós operamos, que ela mora na Itália, e nós fizemos a cirurgia junto com a mama, junto com o abdômen, a gente fez abdominoplastia, fizemos lipo, e em 30 e poucos dias ela teve uma diferença, diminuição de 18 centímetros de cintura. Agora ela está mais fina ainda. Então isso é muito legal, a gente ter uma potencialização dos resultados, ou até mesmo um resultado já muito bonito, e pode também potencializar os resultados quando se mistura com as outras cirurgias, o que é super tranquilo, né? Assim, seguindo todos os passos, e que fica realmente um corpo sensacional, fica muito legal, de verdade. E a cintura, E, quando a cintura maior, fica o tamanho do bumbum, né? Às vezes as meninas pensam, ah, enxertar a gordura, mas não, é só pouca cintura que você já ganha um bumbum maior. porque Mas existe o efeito, dia, perfeito, né? existe existe um grande efeito, assim, a primeira paciente que eu fiz essa cirurgia, ela não tinha gordura, ela era extremamente magra, e também uma das queixas dela né, era não ter muito bumbum. Já com o remodelamento, já quando ela entrou, eu falei, doutor Paulo, tô com mais bumbum, eu achei muito legal isso, já tô com... Meu quadril ficou maior, mas não é que, assim, né, o quadril está no mesmo tamanho, só que a cintura entrou. Então, a proporção, que é o grande chave, é essa relação cintura-quadril, porque já ficou uma relação mais interessante. Basicamente é assim, a gente tem uma circunferência da cintura e tem a circunferência do quadril, que normalmente é maior, tá? Então, nós pegamos a circunferência da cintura, dividimos pela circunferência do quadril, e normalmente a gente vai ter um resultado entre 0,8 e 0,9 nas pessoas que são mais retas, né, curvilíneas, e 0,6 seria um padrão, digamos, padrão ouro, que traz mais um corpo mais desenhado, mais esculpido, e isso deixa um corpo muito mais legal. Então, a gente vai em busca do 0,6, 0,65, 0,7 nessas dimensões. A gente tira a medida antes, né? Nós pegamos a medida antes, fazemos os estudos, pedimos uma tomografia com a reconstrução, né, dos arcos costais para ver as costelas, e aí depois a gente faz isso, faz o desenho, marca, confirma no ultrassom, e aí a gente faz todo isso, esse planejamento com a paciente. Geralmente a gente remodela duas de um lado, ou pode até três de um mesmo lado e duas do outro, dependendo se ela tiver uma cintura assimétrica. A gente pode também deixar uma cintura mais simétrica. Tem pessoas que são mais retinhas de um lado e mais curvilíneas do outro. A gente consegue equilibrar essa cintura também, o que é muito legal. Uhum. É super legal. Doutor A gente vai Paulo, ter uma amanhã, inclusive. tem uma manhã, boa É, cirurgia. Então. E bom pós-operatório também. obrigado. Aqui perguntaram, quanto tempo após o fechamento de diastase pode-se retornar a fazer abdominais? Isso. O indicado para a correção da diástase depois do pós-operatório é indicado, inclusive, que se trabalhe o fortalecimento da musculatura profunda. Como que isso é possível? Através do vácuo, que chama, né, e do LPF, que isso melhora de uma maneira mais eficaz de início. E o abdominal recomendava um pouquinho mais para frente. Então, é muito importante a gente recrutar mais as fibras profundas, aumentando o tônus muscular. Porque muitas vezes, se a gente faz um abdômen, a gente faz um esforço muito grande com os retos abdominais. E trabalhando a musculatura do assoalho pélvico, trabalhando a musculatura diafragmática, a musculatura dos retos abdominais e dos oblíquos, a gente vai ter uma resposta mais estável em relação a isso. E depois pode fazer
A diástase após mais ou menos 2 meses e meio a 3 meses, tá? É uma média que a gente tem isso aí. Uhum. E o Mila, qual que é o tempo de recuperação? É um tempo de recuperação menor do que a abdominoplastia convencional? Quer dizer, é a diastase convencional que a gente corrige com a abdominoplastia. A grande diferença é de que a Mila é uma forma de você ter o fechamento da diástase em pacientes que tenham uma flacidez leve e moderada, em que a gente trata essa flacidez com plasma. E como a gente não corta, a gente não descola, não tiramos aquele tecido e temos aquela cicatriz grande, o paciente ganha, digamos, uma rapidez, ela tem uma rapidez maior na recuperação, porque ele tem ele tem uma não necessidade de andar encurvado, ele não precisa se importar tanto com as cicatrizes, que são pequenos furos, ele não precisa, digamos, ter uma imobilidade nessa região. Então, acaba que a grande. No final da Mila, basicamente, você tem um resultado de uma lipoaspiração com o uso do plasma. O fato do plasma do Renuvium, o argoplasma, né, também o body tight, eles vão fazer uma compressão da pele por retração, pelo calor, né? E isso já vai dar uma recuperação na liposcultura, e você vai ter o fechamento da musculatura ali na diástase. Então, basicamente, você tem uma recuperação de uma liposcultura. Então, você não tem aquele andando encurvada por, né, vários dias. Então, você ganha muito tempo. E é como se fosse um pós-operatório de uma lipoaspiração, basicamente. Isso tem uma grande vantagem, né? Então, pacientes que têm... Quais são os candidatos, os pacientes mais candidatos a ter... São pacientes que têm a diástase. Normalmente, a diástase ela tem uma indicação de tratamento acima de 2 centímetros, tá? E muitos pacientes têm sintomas. Quais são os sintomas da diástase? Dor lombar, né? A paciente tem uma queixa importante de dor lombar. Ela tem alteração do hábito intestinal, ou seja, ficou mais lento, né? O hábito, as idas ao banheiro ficou mais devagar, e às vezes ela pode ter em menor grau a incontinência urinária. Ela pode ter um pouquinho de escape, ou fazer um pouco de esforço ao tossir. Então, a frouxidão da musculatura, ela pode trazer essas repercussões. Então, acima de 2 em até mais ou menos 5 ou 6 centímetros, nós fazemos esse fechamento com o endoscópio, né? Com o vídeo. E a pele, ela não pode ser muito ruim. Não pode ser uma pele com muitas estrias, não pode ser uma flacidez tão elevada. E uma forma fácil de testar é quando o paciente senta e não tem tanto aquela pele dobrando ali embaixo, entende? Tem pacientes que dobram muito a pele quando senta e puxa, ó, eu não quero essa pele. Então são pacientes que provavelmente não têm indicação da Mila. Mas quando tem um resultado fantástico, né? Porque cada vez mais a gente tem as supermães aí que são pessoas que oscilam menos de peso, que elas mantêm uma atividade física, elas se cuidam, se alimentam bem. Então, basicamente, elas não têm tantas alterações no corpo, né? Elas não têm tantas mudanças no seu corpo. Então, são pacientes que podem ser beneficiadas dessa técnica, né? E em relação ao tempo cirúrgico, é menor o tempo cirúrgico da Mila para a correção da fase? É parecido, é parecido. Hoje, ela é um tempo parecido. Talvez a Mila, em alguns casos, dura um pouquinho mais, mas o meu tempo médio de abdominoplastia é 1 hora para fazer abdominoplastia, e Mila, às vezes, um pouquinho mais, 1 hora e meia, às vezes 2, né? Dependendo do caso. Entendi. Dependendo do caso. Uhum. Então, no caso, a paciente consegue fazer 2 ou 3 cirurgias no mesmo procedimento. Por exemplo, consegue fazer a abdominoplastia, que é a mummy makeover, né? Mas a lipo, a mastopexia? Consegue, consegue. Claro que vai ter que ver a gente sempre está com auxiliar, né? E isso vai sendo otimizado. Claro que tem que ter um afinamento, né, com a equipe toda. A gente não pode ter uma lipo tão grande também, então a gente já faz a Mila nesses casos também. A gente já fez, por exemplo, uma makeover com abdominoplastia normal e um remodelamento de costela. A gente também já fez a Mila, né, juntando lipoaspiração, que está dentro do conceito da Mila, o uso do plasma e a mastopexia, com troca de prótese, né, e tudo aquilo. Então,
Tá dentro do mix aí. Aham. E o tempo de recuperação desse Mummy Makeover é maior? Por exemplo, assim, a paciente vai ficar 3 meses, 4 meses, um mês, qual que é o tempo? Junto com a costela, você diz? O remodelamento? Isso. Não, não, a mesma recuperação. O remodelamento, basicamente, ele não traz dor para o paciente, tá? Ele sente um desconforto ao usar um corset ou corselet. Ele precisa apertar um pouco mais do que é o uso das malhas tradicionais, porque a gente quer que as costelas dobrem um pouco. E existe uma consolidação desse ângulo em aproximadamente 60 a 90 dias. Mas a recuperação segue a mesma coisa, né? A recuperação segue a mesma coisa, né? Ah, como a gente, na Colômbia, a gente teve lá no mês passado, a gente trouxe um pouco mais dessa questão do tummy tuck, né? Que a gente associa principalmente lipoescultura, abdominoplastia, com algumas diferenças, junto, colocando o tummy tuck junto no mesmo nível da HD, porque mudando um pouquinho de assunto, né? Indo de Mila para abdominoplastia, né, que a gente está falando um pouco aí, qual é o grande receio das mulheres assim que têm medo de abdominoplastia quando realmente precisa, não tem como não fazer, é de ter aquele abdômen sem curva, aquele abdômen que não tem definição, aquele abdômen que umbigo. Então, muitas vezes a gente faz umbigo o artificial mais bonito que o original da paciente. Mas a gente faz hoje a abdominoplastia com as definições já de uma lipoaspiração. A gente já deixa tudo meio que mais pronto, né? De maneira mais rápida ali, porque temos um, algumas mudanças, nuances ali que o Alfredo Rhodes criou e que já dá uma diferenciada também. É super legal. Muito legal. E doutor Paulo, me diz uma coisa, em relação às mamas, quais técnicas de mastopexia você usa hoje? Bom, eu uso basicamente o plano dual plane, né? Ou, digamos, submuscular, né? Que as pessoas conhecem um pouco mais, mas é em dual plane. Fazemos sutiã interno, né? Sempre, todas as cirurgias. E conceitualmente nós fazemos hoje as cirurgias com cicatrizes reduzidas. Ou é o L, que não tem a parte da cicatriz no meio, a cirurgia short scar, que não é aquele L, não é aquele T invertido longo. Então, as cicatrizes, elas são reduzidas agora, até em mamas grandes, né? Tem mamas que têm mamas enormes, que são as mamas juntas, né? Tem pacientes que têm as mamas assim, que tradicionalmente, se fosse feito o T, aí iria unir até no meio. E hoje a gente consegue evitar essa cicatriz no meio com a mastopexia em L, né? Que a gente, nosso querido Adel aí, ele faz os cursos, ensina com maestria essa cirurgia. Então, hoje é a cirurgia do decote free, né? A fase do decote free que a gente quer deixar essas mulheres com menos estigmas de cirurgia, né? Com menos Hum, esconder as marcas, né? Deixar algo mais discreto. Então, a gente evita aqui no meio. uhum. Essas cicatrizes hoje elas ganham muito com isso. Sim, a cirurgia plástica ela vem evoluindo cada vez mais, né? Tem a Mila agora que pode substituir a correção da diastase pela abdominoplastia. Isso. A mama, né? Que são menores. Antigamente era o pavor da mulher, era cicatriz, né? Então hoje não tem Frankenstein. uma cirurgia plástica com medo de cicatriz, porque tá cada vez menor e a tendência é ficar cada vez menor, né? Hoje o Brasil ele tem avançado muito nesses últimos 2, 3 anos com a cirurgia plástica brasileira. Acho que ela está voltando aí ao patamar de número 1 no mundo, porque eu sempre atendo pacientes de fora, em que eles falam, né? Toda semana a gente atende pacientes, chamadas online, pacientes que vêm do exterior. Todos que eles falam, basicamente, cirurgia plástica, Deus me livre fazer na Europa. Cirurgia plástica, Deus me livre fazer nos Estados Unidos. Então, todo mundo morre de medo e realmente isso o Brasil tem de sobra, né? O Brasil tem de sobra aí excelentes cirurgiões e que
realmente a gente consegue estar de volta a um cenário que realmente o Brasil deveria sempre estar, né? Ter estado. E, e aí isso está indo sendo difundido. A gente espera que também que a gente consiga mostrar o nosso trabalho de maneira melhor, né? As questões, mostrar o trabalho, porque a gente precisa mostrar para as pessoas, a gente precisa mostrar tudo que está por trás, né? Porque a gente tem uma invasão enorme da especialidade, a gente tem muitas pessoas fazendo cirurgias plásticas que não são cirurgiões plásticos. E nada mais correto do que que o cirurgião mostrar o seu trabalho, a seriedade que tem, como ele faz, de uma maneira muito transparente. E isso é uma forma de a gente conectar-se com as pessoas, de realmente ter sempre o critério de uma relação muito sincera, com o paciente muito honesta, e estar sempre envolvido em fazer o melhor e trazer sempre as mudanças que precisam ser feitas de uma maneira muito clara para que o paciente se beneficie, para que a cirurgia seja mais segura, que a gente tem hoje também a plástica funcional, que também está sempre tá tomando muita força, né, hoje em dia. A quantidade de exames que são pedidas hoje em dia é para entender o paciente que se está inflamado no está, que se vai ter uma cicatriz ruim, né, que a gente consegue ter um parâmetro nisso com os exames. E antes a gente não tinha isso muito aprofundado, né? Desculpa. Saúde. E uma outra coisa em relação aos exames, lá nos Estados Unidos, por exemplo, os médicos não pedem exames, alguns, né? Claro que tem os que pedem, mas a maioria não pede. Isso quem comentou comigo foi uma seguidora que operou lá, que ela simplesmente foi fazer alemã e o médico não pediu nenhum exame, ela ficou até assustada. Realmente é diferente, né? A gente hoje a gente entende que a cirurgia plástica, ela não fica. Nós não temos uma cirurgia plástica bem feita, nós não temos um resultado bonito, nós não temos um paciente realmente envolvido, um paciente engajado em dar o seu melhor. Mas para que eu possa dar o meu melhor, o paciente também precisa entender o que eu estou entregando para ele valorizar todo o tempo que a gente tem investido nos cursos, nas viagens, congressos, enfim. Isso vai ter um benefício para o paciente. A gente só precisa fazer com que o paciente enxergue isso e realmente ele dê o melhor dele. Porque eu também, nessa evolução minha profissional, a gente percebe que as evoluções, os resultados, consistência, as mudanças, elas são mais bonitas, elas são mais. É muito legal. E a gente pede muito exame, a gente pede bastante exame para a gente fundamentar isso tudo. E realmente faz muita diferença. A gente hoje faz uso dos injetáveis, a gente faz assim, paciente que não está usando exames tão bons, a gente já prepara antes, com antecedência, faz dieta low carb, dieta cetogênica, desinflama, faz bioimpedância, vê gordura visceral. A gente, digamos, conscientiza o paciente da importância de ter uma composição corporal adequada, que ele sabe que aquele abdômen distendido, dilatado, não é só lipar e dar um ponto que não vai resolver. Entender que aquilo ele precisa fazer com que o seu corpo tenha uma melhor metabolização, que o seu corpo tenha menos oxidação, que a gente perca essa gordura que está atrapalhando o funcionamento hepático, que a gente tenha tudo isso para resetar o paciente, ele voltar um quadro de normalidade. E aí tem a cirurgia muito melhor mesmo. Uhum. Doutor Paulo, e a técnica de recuperação em 24 horas, ela pode ser associada a todas essas cirurgias ali, por exemplo, à remodelação costal mais a lipo? Pode ser associada. Acaba que você tem total liberdade da prótese. E hoje é muito comum associar essa cirurgia com outras, né? Por exemplo, a combinação que a gente tem muito em comum. Prótese com lipo, prótese, lipo e renúvel. Em alguns casos, não, um pouco em menor quantidade. Lipo, abdômen e prótese. Geralmente, quando a gente tem uma cirurgia de mama, a gente tem mais alteração de abdômen, mas a R24 ela pode ser feita sem nenhum problema. É claro que se, por exemplo, a recuperação mais leve, mais tranquila de uma R24,
vai estar muito tranquila. Mas se eu tenho uma cirurgia de maior porte, um abdominoplastia junto, os cuidados dessa maior vai predominar. Mas a paciente pode movimentar os braços sem nenhum problema. Mas ela vai ter algumas outras restrições referente a outra cirurgia, entende? Vai ter algumas limitações das outras cirurgias. Assim, da cada cirurgia em si, não da própria R24. Uhum. E a paciente que quer fazer a cirurgia plástica, quanto tempo antes ela tem que se programar para fazer essa cirurgia? Porque ela tem que se cuidar já no pré, né? Mudar a alimentação, mudar seus hábitos. E tem uma longa trajetória no pós-operatório, que se ela não seguir corretamente, pode ser que ela perca o resultado. E daí vai ser jogado no lixo. Do início da jornada do paciente, Mari, até fazer a cirurgia, nós temos o paciente que basicamente ele já está todo pronto, que é um paciente que é um paciente mais novo, abaixo dos 40, se cuida, tem os exames saudáveis. O processo é rápido. No nível 2, é um paciente que tem um pouquinho de deficiência de vitamina, a gente repõe um aminoácido essencial, faz um pouquinho de ajuste da dieta. No nível 3, seria um paciente um pouquinho mais velho, que tem uns exames bons, mas a gente já faz uma dieta mais específica para ele, algumas componentes antioxidantes, a gente faz um aporte mais de alguns nutrientes, a atenção à saúde intestinal do paciente. No nível 4 é esse paciente que precisa de mais tempo. No nível 4, o paciente está inflamado, está com ferro baixo, hemoglobina baixa, está com alguns parâmetros inflamatórios elevados. Esse paciente, normalmente, ele precisa, no mínimo, passar 3 a 4 semanas para fazer a sua desinflamação e poder, digamos, estar apto. A gente vê isso muito em associação à bioimpedância, né? A bioimpedância fala que você tem uma saúde, que você está bom, que você está, digamos, saudável, quando você tem acima de 70 pontos, como se fosse uma prova. De 0 a 10 você tirou 7, né? E você, digamos, está apto. Algumas pessoas com grande concentração de gordura são pacientes que têm essa pontuação abaixo de 60. Eu já peguei pacientes aqui no consultório com 49 pontos. E assim, tinha mais de 50% de gordura corporal, concentração, MC, obesidade. Então, são pacientes que realmente a gente não opera. A gente precisa sair desse quadro de doenças, né? Tudo que a parte inflamatória vem trazer, a esteatose hepática e muitas outras coisas. Então, um paciente que não pode ser operado, ele tem que sair da zona de risco para ele estar apto para poder fazer a cirurgia. Então, o paciente está show de bola, pode fazer nos próximos, mas se o paciente tem uma programação, precisa perder peso, quanto antes ele fizer os exames, melhor ainda, mais preparado ele vai estar e mais seguro a cirurgia dele vai ser, ou dela vai ser. Então, tem esse tempinho. E as pacientes de fora, quanto tempo elas têm que permanecer na sua cidade? Perfeito. Então, como é que é a minha rotina hoje, Mário? Nós temos uma rotina hoje em 2 cidades, tá? Nós operamos em Natal e operamos em São Paulo. Então, hoje, digamos, as cirurgias estão a quantidade já está praticamente igual das cirurgias que eu faço em Natal e eu faço em São Paulo. E o que acontece? Pacientes que vêm do exterior, que tem um voo que seja mais de 6 horas, nós só podemos fazer a cirurgia dele após 3 dias de chegar ao local. Vamos supor, veio de Portugal, veio para o Brasil, a gente precisa que é uma viagem mais de 6 horas, a gente só pode operar esse paciente no 4º dia. Existe uma alteração mecânica, fisiológica da aeroespacial, que as veias elas chegam a dobrar de tamanho e a gente não tem um retorno venoso tão adequado. Existe uma desidratação do paciente no voo e a gente aumenta, o sangue fica mais concentrado e aumenta as chances de ter complicações se o paciente chegar e já fizer a cirurgia. Então, a gente pede para que, se voos longos, o paciente se opera em São Paulo, se opera aqui em Natal, se esse voo for mais de 6 horas, a gente espera 4 dias. Se esse voo for nacional e for em torno de 4 horas, a gente espera 2 dias. Dependendo do porte da cirurgia, para voltar para o exterior, a gente espera entre 10 pós-operatório, tá? Com a cirurgia menor, 10 dias, 10 a 14 dias volta, cirurgia maior, 21 a 28 dias para poder voltar. Então, acaba que as maiores cirurgias, o paciente vai gastar mais ou menos 1 mês, desde o dia que chega até o dia de voltar. Cirurgias menores, o paciente vai ter uma média de 12 a 14 dias para chegar e voltar, tá? Em uma
Mais ou menos isso. Então, entre 2 a 4 semanas vai ser o processo total. Vai ser o processo total. E hoje é muito comum, né? Hoje, eu particularmente, eu opero mais gente de fora, tanto mais do Brasil e outros estados, do que da cidade, assim. Isso tem sido há mais ou menos uns 2 anos e meio, já tem sido já tem sido assim, tá? Por exemplo, amanhã a gente vai ter uma paciente que mora na Suíça, a gente vai ter outras pacientes de outros países nos próximos dias, e assim vai. E também gente de outros estados, porque a comunicação ela está muito aberta, né? Todo mundo acaba conhecendo, isso é importante de estar aí. Então, assim, é muito bom, é isso, né? Eu fico muito feliz. Sim, com Obrigado, certeza. Brenda, paciente querido. Doutor Paulo, me diz uma coisa. Hoje você se dedica mais ao contorno corporal ou ainda faz algumas cirurgias como rinoplastia e outras de face? Hoje eu estou mais focado ao contorno corporal e cirurgia de mama, tá? Na primeira parte, né? No primeiro, isso é mais a minha rotina. E em segundo momento, segundo ponto, também os procedimentos minimamente invasivos, né? A gente tem body tight, Morpheus, então a gente faz essas cirurgias, né? Esses procedimentos, desculpa, que associamos às tecnologias, de face, tratamento de pele como um todo. Faço rinoplastia, tá? Mas assim, eu faço menos hoje em dia e também um pouco menos cirurgia de face, ou seja, já fiz muito nariz, bastante nariz e comecei a focar mais no contorno corporal. E face, a gente faz também, mas faz menos. Então, contorno corporal e mama sempre é mais procurado também. Uhum. Em relação às cintas cirúrgicas, quanto tempo tem que ficar usando? Já dá, por exemplo, na prótese recuperação em 24 horas, não precisa mais usar. E nas outras cirurgias é um mês e nunca mais? Como que funciona? Então, eu acho que após 24 horas, como é a cirurgia de muita sustentação de mama, é uma cirurgia que é muito rápida a recuperação, a gente segue o protocolo, mas de um mês de uso do sutiã e no segundo mês a paciente usa se quiser. Geralmente, as pacientes acabam gostando de dormir com o sutiã e quando saem de casa, colocam o sutiã que elas querem. Mastopexia, a gente preconiza o uso por 2 meses, tá? Do sutiã. Parte do contorno corporal, digamos, por exemplo, lipoescultura, a gente junta um colete, que é aquele colete, né, que a gente abraça o paciente como um todo, né, e por mais ou menos 15 a 30 dias, e por cima usa uma faixa perdão, uma malha cirúrgica, e também se ele faz a costela, se associa com lipo, a gente usa como terceira parte, o corset. Depois de 2 semanas, aí fica só a cinta ou a malha e o corset. É da Rígio que o doutor usa? Ou... Isso, a malha sim. Tá. É que eu tenho o catálogo aqui, daí eu ia mostrar Sim. qual que é. Porque eu também não sei qual faixa que usa. Eu acho que é. Então, É o... usa? Isso. Não sei se deu. Não, isso. Então, essa aí você tem a faixa com velcro. Essa faixa eu uso no primeiro dia, porque eu quero ter como eu uso uns dreninhos de Penrose, essa faixa eu uso no primeiro dia. No segundo dia, eu coloco um colete, eu tiro essa faixa com velcro, coloco um colete de espuma para proteger a pele, deixar todo uniforme e coloco a cinta por cima. Daí então, a essa faixa é com essa velcro, daqui? a cinta ela é maior, ela passa vai até perto do joelho. Né? Então é essa o aqui modelo... com manguinha, né? Só para eu entender. Assim? Isso. Se for, tem essa se for feito o braço, né? Mas tem a alça, né? Que tem a alcinha aqui também. Isso, essa aí. Essa mesmo. A gente geralmente usa a bege e a preta, a gente personaliza, ficou muito legal. E o colete que eu uso é o colete da R-Slim. O colete da R-Slim que é muito bom. Que daí é um colete especial para... Ele tem eu não entendo tanto de tecido, tá? Mas acho que é aquela coisa neoprene. Acho que é neoprene que ele tem. A malha que a gente usa tem um tecido chama emana, né?
Aham. E a espuma do colete é uma espuma bem melhorou muito, tá bem legal agora. E ela é super legal, ela é muito importante. O paciente sente meio Bob Esponja porque é muito volume, né? Mas é muito bom para desinchar, é muito legal para deixar uniforme, a compressão da malha. As malhas ajudam bastante ali. Uhum. E agora sim, doutor, a gente conversou sobre as pacientes que moram fora do Brasil e vêm operar aqui, ou as que moram em outras cidades. E aquela paciente que não tem ninguém para cuidar. Isso, Tem então. enfermeira ou ela pode ir sozinha fazer as cirurgias? Isso. O hospital exige que tenha um acompanhante sempre, né? Por questão de segurança, por questão de protocolo. Então, é importante que, por exemplo, se não há nenhum familiar responsável da paciente, né? Que se tenha digamos, uma pessoa que tenha uma retaguarda, que seja um acompanhante, que pode ser de preferência um profissional da saúde, que geralmente é essa pessoa que vai ficar encarregada de cuidar após dela. Nas duas, nós temos, digamos, modalidades em que nós temos um concierge que busca no aeroporto, que traz para a clínica, vive toda a experiência, que recebe drenagem, recebe um relaxamento. Nós temos a concierge para isso, para deixar no hospital, para tirar do hospital, levar para casa. E as pessoas que não têm família, em São Paulo a gente tem também uma equipe que também cuida, que pode dormir, que pode dar assistência. E também a gente tem em Natal também uma parceira que ela tem como se fosse uma casa, como se fosse uma casa bem grande. Uhum. Essa casa ela conta com suítes individualizadas, digamos, tem a presença de uma psicóloga dentro lá, as pacientes não precisam preocupar com comida, que ela faz comida, ela leva para o retorno, traz aqui para a clínica, faz a drenagem na clínica, então ela vira a babá cirúrgica, né? A gente tem uma parceira, é muito legal. Ela já faz isso com a gente há mais de 6 anos. Então, como a gente opera muita gente de fora, ela sempre traz e ela recebe muito bem. E pessoas que moram fora, mas, por exemplo, o marido quer acompanhar, não quer sair de perto, aí ele fica também na casa com ela. Sim, Então, isso porque é super legal. não consegue cuidar direito da esposa, né? Mais atrapalha que ajuda. Mas daí, ele estando ali, eu vou dar o apoio emocional. E tendo mais uma especialista em cuidados, né? Que é a babá cirúrgica, adorei esse nome, eu vou usar agora. É, Muito, né? Daí ela vai lá e ensina, ó, então você tem que fazer isso e isso com a sua esposa. Aí ele vai lá e faz isso e isso. E daí ele aprende a cuidar, e talvez numa é, próxima cirurgia que ela venha fazer, ele já isso. vai aprender a cuidar direitinho. É, e assim, o que acontece às vezes o familiar está no hospital e quer também para casa para descansar, às vezes ele precisa ficar com os filhos, aí tem uma pessoa para também ficar no hospital para que ele fique tranquilo, que ele possa ficar mais sossegado. Então é isso, porque a cirurgia plástica está no mundo, né? A gente está conectado com o mundo e isso cada vez mais os pacientes então percebem que com é, essa segurança do trabalho, a segurança de uma cirurgia bem feita e a cirurgia eles entendem que realmente não é por isso vamos organizar porque a gente não consegue estar em todos os cantos, né? Então e as pessoas, eu vejo que tem muitos brasileiros na Europa, muitos brasileiros. A gente vê que parece que o país teve uma quantidade muito grande de pessoas que estão na Europa. E são pessoas que estão lá, mas que precisam melhorar, elas querem melhorar a autoestima, né? Gente do Canadá que teve aqui essa semana, de muitos locais, assim, da Espanha, enfim. E eles já se organizam. É muito legal que eles vêm todos organizados. Então, digamos, a questão da organização, a cultura de fora, os pacientes têm isso muito claro. Então, eles se organizam bastante, vem tudo certo, vem com tudo organizado. É muito legal. É muito legal mesmo. Uhum. Doutor Paulo, a gente comentou sobre as cicatrizes, né? Mas mesmo quando as cicatrizes são pequenas, as pacientes ainda querem que elas sejam as mais lindas possíveis e que elas sumam. Só que a gente sabe que não tem como assumir as cicatrizes. Mas quais seriam as dicas primordiais para ter aquela cicatriz perfeita dos sonhos? Primeiro de tudo,
a paciente precisa conhecer um pouco da sua história, ver realmente por exemplo, acontece muitas vezes, as pacientes já têm cicatrizes anteriores, ou de um apendicite, ou de uma cirurgia de vesícula, ou de uma cesárea. Então, ela tem um pouco de noção. É claro que a cirurgia plástica é uma especialidade que trata os tecidos de uma maneira muito ímpar, muito delicada. E a gente precisa entender que a cicatrização é um processo que o organismo tem de reparar a cicatriz que o cirurgião criou. O final, o sufixo "ão" é um processo que o corpo faz, o corpo repõe, o corpo faz um reparo da cicatriz que o cirurgião fez. E como é um processo, envolve 3 etapas. Então, se o paciente entra na primeira etapa da cicatrização, que é a parte inflamatória, o paciente está envenenado comendo açúcar, para cima e para baixo, bolo, farinha branca, a paciente está comendo muito carboidrato, ela vai ficar mais vermelha. O paciente vai ter um processo inflamatório maior, vai ter mais edema da cirurgia, cicatriz, perdão. E essa fase inflamatória ela vai se prolongar. Normalmente, ela atinge um ápice da inflamação em até 3 semanas. Mas ela pode durar até 3 meses se o paciente tiver um status inflamatório. Por isso que a gente precisa entender se o paciente está doente, se está inflamado ou não. Para que, se ele estiver, a gente possa fazer um tratamento antes para que o corpo funcione de maneira melhor. É como se fosse um motor com uma performance melhor. Então, os mecanismos de trabalho, o trabalho do corpo vai ser melhor. Então, primeiro de tudo, é o cuidado com a cicatriz, é a alimentação, é o paciente fazer o curativo direito, seguir o pós-operatório, fazer sua revisão. Pacientes que têm a tendência a ter uma cicatriz mais grosseira, mais inflamada, mais inflamatória, a gente tem que entender que esse paciente ele tem que fazer o possível para não inflamar, tá? E a gente tenta com alguns medicamentos, né? Fitas de silicone, uso de corticóide adesivo, existe a possibilidade, em alguns casos, que são cada vez menos isso é feito, a injeção de corticóide, pode ser feito também umas placas de gel especial, tem algumas placas mais novas no mercado. A gente tem ablação, a gente tem CO2 fracionado, tem laser, tem muita coisa junto que pode ser feito para o paciente. Mas o que mais é legal é o paciente entender se ele faz um processo, se ele se cuida, se ele tem autorresponsabilidade, o corpo dele vai funcionar melhor. É só você ver que, por exemplo, se a gente passa vários dias inflamando, comendo besteira, a gente vai sentir mais inchado, vai reter mais líquido, o corpo vai ficar mais inflamado, você vai ter menos exposição e seu corpo não vai trabalhar tão bem. Mas se a gente se cuida, se alimenta bem, dorme bem, não tem uma alteração do cortisol, que o cortisol está muito influenciado em retenção e inflamação do corpo. Então, o paciente come mal, muito alimentos processados, fast food, não tem um hábito, não tem uma higiene do sono adequado, não tem hidratação, o cortisol dela vai estar super alterado. Com cortisol alterado, você vai ter acúmulo de gordura nos tecidos, você vai ter um aumento da resistência insulínica, as suas células não vão ter um bom processamento. Então, é uma ideia assim, vou fazer o meu melhor, o cirurgião vai fazer o melhor dele, e se der alguma cirurgia, pode ter uma cicatriz que não seja tão maravilhosa, tem tratamento. Uhum. Eu lembrei agora que esses tempos eu postei que eu tava comendo. Hoje eu postei que eu tava tomando abacate com leite. E daí eu também tinha falado do meu creme de abacate, que eu amo abacate com leite. E daí, uma pessoa perguntou, Mari, me passa a receita. Aí eu falei, vai leite, açúcar e abacate. Ela, meu Deus, se eu fizer isso, o doutor Paulo vai me pegar. Ele não vai ver isso. Tirou açúcar. Eu tô tentando tirar o açúcar aos poucos, né? Porque ele inflama, né? Faz muito mal. Eu até vi no livro, né? Que as pessoas têm aquele negócio, silicone causa câncer. Mas não é silicone. Ali no livro mostra que o que causa câncer é o açúcar. E daí eu fiquei assim, meu Deus, então eu tô tentando diminuir cada vez mais. Mas é difícil. Porque você aumenta a oxidação do corpo, né? Você aumenta muito a oxidação do seu corpo, você aumenta muito a glicação da proteína, você altera todos os parâmetros inflamatórios, então acaba que você tem um corpo que não funciona tão bem. Então não tem um reparo celular adequado, você não tem uma formação de colágeno adequada, você tem que ganhar flacidez,
você tem vários problemas problemas do sistema endócrino feminino, tem bastante coisa. Aí vem inflamação, vem espinha, vem tudo isso. Hoje em dia eu não tomo nada com açúcar. Café para mim com açúcar eu não consigo tomar, porque eu criei esse hábito. Então a gente precisa entender que o hábito é uma mudança que a gente tem que exige muito esforço. A gente não consegue mudar, criar um hábito se a gente não tem esforço. E a recompensa disso é o que você consegue colher ao longo do tempo, né? Aquela coisa, a gente não quer, eu quero ter muito daquilo, mas eu não vou fazer o percurso para ter aquilo, eu não vou ter um resultado que eu quero. Então, a gente tem que entender que a gente precisa se esforçar, né? A gente precisa entender que a gente precisa se esforçar. Que hoje, que eu vejo também que as pessoas começam a buscar muita cirurgia plástica quando elas deixam de fazer atividade física, quando elas estão ganhando muito peso. E eu até gravei um vídeo sobre isso ontem, que às vezes eu fico um pouco preocupado em relação a isso, que quando a pessoa está ficando na pior versão dela, está buscando cirurgia plástica. Mas a cirurgia plástica não é capaz de trazer aqui para estar no topo, porque a cirurgia plástica vai entregar os 50% apenas. O resto, a paciente só vai poder chegar aos 100 se ela fizer a parte dela. A gente não pode dissociar. Então, eu não tô sem fazer. Eu escuto várias vezes assim, eu tô sem fazer atividade física há 2 anos, ganhei 10, 15 quilos, eu tô me sentindo assim, quero fazer uma cirurgia plástica. Mas a pessoa tem que querer fazer a mudança primeiro aqui. A pessoa tem que começar a ter um engajamento com ela, porque o resultado não vai ser meu, o resultado vai ser em conjunto, vai ser nosso. Vai ser o que eu fizer, o que ela fizer junto, ou ele fizer junto. Vai ser sempre uma associação, porque ninguém chega a algum lugar sozinho, né? Então a gente precisa que os dois cheguem juntos, né? E é muito importante. Por isso que a gente tem nutricionista, a gente tem psicóloga, a gente tem tudo. E a gente tem uma equipe de 15 pessoas aqui para poder dar esse amparo. É uma Bastante clínica, gente. né? A gente a gente escolheu com muito carinho as pessoas aqui, são pessoas muito legais, muito ótimas e que têm o espírito, né, de equipe muito legal. Uhum. Uma menina perguntou se as estrias podem ser removidas na abdominal. Isso. Todas as estrias que, digamos, estiverem numa área que a pele vai ser cortada, ou seja, a quantidade de pele que vai ser possível retirar e as estrias estiverem dentro dessa marcação, vai ser possível. As que estiverem acima dessa marcação, elas vão ficar no pezinho da barriga. Aí pode ser feito Morpheus, né? Pode ser bioestimulador, pode ser feito isso. E já melhora bastante, né? Já melhora bastante. Aí as cicatrizes com Morpheus e com. Ai, cicatriz. Porque é uma cicatriz, né? As estrias. Elas vão de tamanho, vão ficando mais fininhas ou elas praticamente somem? Isso, a gente tem como você falou, a estria é uma cicatriz. O Morpheus, ele tem a capacidade de regenerar o tecido ao redor, de aumentar a vascularização e fazer uma contração de pele pelo calor. Então a estria, que ela tinha uma largura, ela vai diminuir porque a gente vai ter mais elastina e colágeno nessa pele. E ela vai ter o mais brilho, ela vai ter mais viço, ela vai ter mais hidratação, ela vai ter mais consistência e vai ter mais firmeza. Então vai ser uma pele que vai ser ajudada. É muito difícil eliminar as estrias em áreas, a gente vai tratar as estrias. Muitas vezes elas ficam mais perceptíveis, né, numa situação, e com o tratamento elas ficam mais suaves, elas ficam mais saúde, elas ficam mais discretas, a qualidade da pele melhora e ela sente uma firmeza melhor, elas se sentem mais jovens, né, a pele rejuvenesce. Uhum. Então, talvez até para tratar as cicatrizes hipertróficas, é bom o Morpheus e o bioestimulador ou o bioestimulador não? Para cicatriz especificamente, hoje pode ser feito o uso do Botox, né? O Botox pode ser feito dentro de pacientes que têm histórico de cicatriz, de alteração cicatricial. E o Morpheus, ele também, na cicatriz também ele pode ser feito sim, porque a gente vai gerar lá um estímulo de colágeno nessa região, mas se o paciente tem um histórico de uma cicatriz muito assim, a gente não tem, a gente espera um pouco para ver a resposta e pode fazer o Morpheus depois, né? A gente entende que, por exemplo,
com o processo de regeneração do tecido, a gente tem que ter o equilíbrio entre o que é produzido e o que é consumido. Então, assim, se está muito em excesso, uma cicatriz que está produzindo colágeno, fibra colágeno muito desorganizada, eu vou ter uma cicatriz mais elevada, mais vermelha, e que se pode coçar e pode aumentar, passar das áreas, e isso começa o queloide. A cicatriz hipertrófica, ela se restringe meio que o tamanho da cicatriz, ela não se eleva tanto, ela é mais rosa, um pouco mais rosinha, e com o tempo ela tem a tendência de baixar e melhorando o aspecto, né? Então, essas cicatrizes, muitas vezes, elas podem acontecer em áreas diferentes. Geralmente, em regiões específicas do corpo, ela pode ter alguma tendência a mais de ter uma cicatriz alterada, que são basicamente ao redor, ao centro, aqui no tórax, as orelhas, né? Alguns históricos de pacientes que têm uso de brinco e fez o queloide. Então, isso são um dos sinais que a gente pode ter, tá? Mas eu digo assim, o Morpheus é um tratamento maravilhoso para praticamente tudo. A gente pode fazer Morpheus praticamente no corpo inteiro, né? Pode fazer no corpo inteiro. É muito legal. Doutor Paulo, nosso tempinho tá quase acabando ali, tá até dando uma Nossa, travadinha. mesmo, cara. Queria falar pro doutor que eu agora, acho que foi na segunda, na terça. Na segunda, na terça. Eu vou na Vax também. Eu vou estar Boa, lá vamos lá. né? Top. Vamos lá prestigiar. Né? Porque quando veio aqui pra Curitiba, acabou não dando pra gente se encontrar. A Fê também vai estar por lá? Vai sim. Ah, que maravilha, eu vou ver ela gravidinha. Ai, que tudo. Perfeito, vai Mas ser então, um prazer. A gente vai ter uma aula para apresentar lá, vai ser top. Já, que é de costela. do Bio-Waste? Ou é de toda? De tudo. De tudo. Um resumo sobre todas. Ai, vou lá, então, assistir essa aula também. Vamos lá. Então é isso, Dr. Paulo. Perfeito. Muito obrigada pela live. É sempre um prazer falar com você. A nossa live vai ficar salva aqui no perfil. E também vai lá no YouTube. Se vocês digitarem lá no YouTube o meu nome, mas o nome do Dr. Paulo, vocês vão encontrar todas as nossas lives, tá bom? É isso. Show. Obrigado, Mari. Um beijo. Imagina, viu? tchau. Foi um prazer. Até a próxima. Até. Tchauzinho. Beijo.